Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos trabalhar aqui na aula de hoje sobre o princípio fundamental da contagem. Então não esqueçam de fazer a leitura lá do livro das páginas 225 até 227. E os exercícios que vocês precisam fazer ao final da videoaula são o 1 e o 2 da página 227, ok? Então, primeiro de tudo, vamos começar aqui a falar sobre contagem. E quando nós falamos de contagem, nos remetem a algumas questões aí que eu quero que vocês pensem um pouquinho. Então, assim, quando eu pergunto quantas pessoas moram na sua casa, o que você vai fazer? Você vai contar pessoa por pessoa. Então, aí, quantas pessoas moram na sua casa? Uma próxima pergunta: quantos livros você possui? E aqui eu posso desdobrar também para: e quantos livros você já leu esse ano, hein? Então, quantos livros você possui? Você vai contar livro a livro. Quantos tênis você possui? Então, quantos pares aí de tênis você tem? Você possui? Quantos alunos há na nossa turma? Então, todas essas questões aí elas envolvem problemas de contagem, né? Você vai contar um a um esses objetos que respeitam a questão que foi feita, né? Contar as pessoas, contar os livros, contar os tênis, contar a quantidade de alunos que existe em uma turma, por exemplo, ok? Mas prestem aqui atenção também nessa situaçãozinha que está aparecendo aí para vocês na imagem. Então, observe ali que a garotinha, ela está dizendo que nessa prateleira existem 16 livros de matemática, 20 livros de língua portuguesa e 13 livros de ciências. Então, livros separados ali, dependendo da disciplina. E o rapazinho, ele perguntou, ou melhor, ele afirmou que existem ao todo 49 livros, porque ele realizou uma contagem dos agrupamentos que foram feitos. Então, eu sei que são 16 de matemática, mais 20 de português, mais 13 de ciências, totaliza, então, 49 livros, ok? Então, ali nós contamos um a um, respeitando um grupinho e depois somamos toda essa quantia, né? Resultando nos 49 livros. Uma outra situação também, em que foi dividida a sala entre meninas e meninos, né? Então a professora ali está falando que nessa classe existem 17 meninos e 19 meninas. Então, ao todo, quantos alunos estão nessa classe, né? Totalizando os meninos com as meninas. Então, somando 17 com 19, resulta em 36 alunos, que também não é nada complexo, não é nada difícil, né? É só realizar a adição mesmo, a contagem, depois adicionar todo mundo ali conforme o que foi solicitado. Mas, e agora, pessoal, quando nós estamos aí pensando em questões de contagem, mas o negócio começa a ficar um pouquinho mais complicado. Então, ali, nós temos uma situação. Cada bilhete de uma determinada rifa terá duas letras dentre as 5 primeiras do nosso alfabeto, seguidas de 2 algarismos. Então, imaginem uma situação de uma rifa que um grupo de pessoas organizou para arrecadar dinheiro, para arrecadar fundo para um objetivo importante. E essas rifas, elas serão compostas, né? A identificação de cada rifa, de cada bilhete, será composto por 2 letras e 2 números, né? E essas 2 letras, elas são do alfabeto, do nosso alfabeto, e serão utilizadas apenas as 5 primeiras letras, né? E os números serão utilizados todos os algarismos possíveis para formar esses 2 números ali do bilhete. Então, seguindo essa regrinha aí para a formação desses bilhetes, então, o que será que nós precisamos fazer para descobrir quantos bilhetes serão feitos conforme essa regra? Então, quantos bilhetes diferentes existirão compondo por 2 letras e 2 números? Então, aí é algo um pouquinho mais complexo, né? Não é simplesmente
fazer a sequência de todos e numerar e daí contar, vai ficar um pouco mais trabalhoso, mas eu vou deixar aí de início para vocês irem pensando um pouquinho nesse problema, imaginando ele, como que vocês resolveriam, tá? Mas vamos dar tempo ao tempo e depois a gente volta com ele, beleza? Então, vamos pensar aqui numa situação como nós resolveríamos utilizando aí o princípio fundamental da contagem, tá? Então, ali nós temos que em um restaurante italiano, o cliente pode montar o seu prato, escolhendo o tipo de massa e o tipo de molho. Sabendo que as massas são espaguete, talharim, parafuso e nhoque, e os molhos são tomate, pesto e branco. Quantos pratos diferentes esse restaurante pode servir? Então, pensem aqui junto com a prof. Como que vocês resolveriam esse problema? Para a gente descobrir quantos são os pratos, né, diferentes que uma pessoa pode formar utilizando essas massas e esses molhos. Então, a gente pode resolver esse problema utilizando um esqueminha de desenho ou um esquema também de árvore de possibilidades que a gente chama. Então, vamos observar aqui utilizando o desenho, uma organização para a gente entender esse problema. Observem aqui que foi disposto, né, cada tipo de massa, o espaguete, o talharim, o parafuso e o nhoque. E aqui em cima, cada tipo de molho, os 3 tipos diferentes de molho. E as combinações aí que nós conseguimos montar com a massa e o molho. Então, se eu pego o espaguete com molho de tomate, eu tenho um prato. Já se eu pego o espaguete também, mas troco o molho para o molho pesto, já é um prato diferente. E assim, para todas as opções. Então, a gente entende que para cada tipo de massa, nós temos 3 molhos diferentes e assim 3 pratos diferentes, né? Como são 4 massas, então totaliza aqui quantos pratos diferentes, hein, pessoal? Totaliza 3 com 3, 6, mais 3, 9, 9 mais 3, 12 pratos diferentes. Uma outra maneira que nós podemos resolver esse problema é utilizando a ideia de uma árvore de possibilidades. Por que árvore? Porque você escreve aqui, por exemplo, nessa situação, cada uma das massas e para cada massa você ramifica aqui os molhos, né? Então você vai ter ali raminhos. Então o espaguete eu consigo ramificar em molho de tomate, molho pesto, molho branco. Para o talharim, a mesma coisa. E aqui a prof acabou ficando em cima do restante, tá? Mas ali embaixo a gente tem as opções para o nhoque e também ali para o parafuso. Totalizando, obviamente, também em 12 pratos diferentes, correto? Então, utilizando aí o desenho, a árvore de possibilidades para a gente entender as quantidades, né? Para realizar essa contagem. Mas, galera, será que toda vez que nós tivermos aí um problema nesse estilo, nós vamos ter que montar a árvore de possibilidades? Sempre escrever tudo bem certinho, fazer as ramificações ou utilizar de desenhos aí para representar? O que vocês acham? Eu digo para vocês que não precisa. Se você se sente confortável, tudo bem, mas existem problemas como aquele lá do início do bilhete lá, que não vai ser razoável fazer, não vai ser algo tão tranquilo de desenvolver toda a árvore de possibilidades. Então, nós temos que utilizar aí o princípio fundamental da contagem, que é o quê? Então, vamos pensar aqui comigo. Quando eu estou escolhendo lá no restaurante, eu preciso tomar quantas decisões? 2 decisões, né? Eu preciso escolher o tipo de massa e depois o tipo de molho. Então, são 2 decisões. Para cada decisão, eu tenho quantas opções possíveis? Para massa, eu tinha 4 opções, né? E para o molho, eu tinha 3 opções. Então, para cada decisão, eu coloco a sua quantidade de opções. E o resultado dessa quantidade total de opções nada mais é do que o produto, a multiplicação entre essas opções. Observem ali, então. Eu coloquei novamente aqui a árvore de possibilidades, só para a gente compreender bem certinho. Então, aqui, a decisão da massa, eu tenho 4 opções e para cada opção, né, para cada massa, eu tenho outras 3 opções de molho, por isso 4 vezes 3.
Então, vocês entendem aí a ideia da multiplicação? A multiplicação nada mais é do que a soma de números iguais, né? Então, aqui eu vou estar somando 3 pratos quantas vezes? 4 vezes, né, pessoal? Por isso, 4 vezes 3. Então, quando nós estamos falando do princípio fundamental da contagem, nada mais é do que eu multiplicar a quantidade de opções que eu tenho para cada decisão que eu preciso tomar. Então, aqui, para eu descobrir a quantidade total de pratos, nada mais é do que 4 vezes 3, resultando em 12. Tá clareando aí? Vamos para mais exemplos para nós entendermos mais ainda isso tudo. Então, agora aqui num próximo exemplo, está falando que uma lanchonete oferece diferentes opções de combos aos seus clientes. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode montar um combo? Então, observem ali o painel dessa lanchonete. O que essa lanchonete oferece no seu combo? Um lanche, um suco e uma sobremesa, um doce. No lanche, são quantas opções diferentes de lanches? São 4 opções. A pessoa pode escolher bauru, ou x-salada, ou misto quente, ou um lanche natural. Na parte do suco, são 2 opções, o suco de limão ou o suco de laranja. E a sobremesa, né, o doce, também são 2 opções, um pudim ou um mousse, né? Então, como que a gente pode organizar aí para a gente descobrir quantos combos diferentes são possíveis, podem ser formados nessa lanchonete aí? Então, aqui a gente poderia usar a árvore de possibilidades, mas a gente não vai fazer isso, né? Nós vamos utilizar aqui o princípio fundamental da contagem. Então, nós temos que identificar quantas decisões nós precisamos tomar. Nós precisamos tomar 3 decisões nesse exemplo. Escolher um lanche, um suco e um doce. Então, são 3 decisões. Para cada decisão dessa, eu tenho quantas opções? Para o lanche eu tenho 4, para o suco eu tenho 2 e para o doce também eu tenho 2. Então, o total de combos a serem formados nessa lanchonete vai ser o quê? 4 vezes 2 vezes 2. 4 opções do lanche, com 2 opções do suco e com 2 opções do doce. E assim nós multiplicamos todo mundo, resultando em 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 2, 16. Assim, nós entendemos que nessa lanchonete é possível formar 16 combos diferentes com essas 3 decisões que cada cliente vai tomar, ok? Com essas opções aí que os clientes possuem. Um exemplo que a gente pode entender é assim: o bauru, ele pode estar junto com o suco de limão e com o pudim, mas ele pode estar junto com o suco de limão e o mousse. Mas o bauru também, ele pode estar junto com o suco de laranja e o pudim, ou o suco de laranja e o mousse, né? Então, assim, nós temos as opções todas listadas. Entendido até aqui? Então, vamos para frente. Agora, galera, nós vamos voltar ao problema do bilhete, né? Então, agora nós já temos aí uma noção sobre os problemas de contagem, sobre o princípio fundamental da contagem, e agora nós conseguimos descobrir quantos bilhetes serão formados respeitando a regrinha dita anteriormente. Então, assim, primeiro de tudo, nós temos 2 letras e temos 2 números para serem compostos, né? Porque são 2 letras e 2 números, 2 algarismos, perdão. 2 letras e 2 algarismos para formar cada bilhete aí dessa rifa. Então, primeiro de tudo, quantas letras que realmente eu posso utilizar lá do nosso alfabeto foi dito no problema? Quem aí lembra? Eu posso usar todas as 26 letras? Não, foi dito que eram as 5 primeiras letras. Então, a gente pode pensar assim, para a primeira opção, para a primeira letra, eu tenho quantas opções diferentes? Na primeira decisão ali da primeira letra, eu tenho 5 letras diferentes. Para a segunda posição, que seria a segunda letra, eu tenho quantas letras possíveis? Mais 5 letras possíveis, porque pode ter repetição de letra, né? Eu posso ter um bilhete AA, então eu tenho mais 5 opções. Agora vamos para os algarismos. Quantos algarismos existem? Nós escrevemos todos os números utilizando quantos algarismos? Utilizando 10 algarismos, né? O 0, 1, 2, o 3, o 4.
o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses são os algarismos que formam todos os números. Então, nós temos 10 opções diferentes para a terceira posição, que seria um algarismo. Pro segundo algarismo, que seria a quarta posição, nós temos mais 10 opções diferentes, né? Assim, nós temos, então, o quê? 5 vezes 5 vezes 10 vezes 10, ou seja, aqui separandinho bem certinho, separando bem certinho as letras. Eu tenho 5 opções para a primeira vez e 5 opções para a segunda, 25 posições diferentes ali, 25 combinações entre as letras, né? Para os números, como a prof já falou, nós temos 10 e 10, ou seja, 100 opções ao todo. E assim, totaliza-se quantos bilhetes, né? 25 vezes 100, ou, como a prof falou anteriormente, 5 vezes 5 vezes 10 vezes 10, né? Que é a mesma coisa. Então, 25 vezes 100 é o mesmo que 2.500 bilhetes. E assim, nós conseguimos entender que a quantidade total de bilhetes diferentes é 2.500. Imagina se a gente fosse fazer a árvore de possibilidades de tudo isso. Imaginem o tamanho da folha que deveria ter, né? Então, a gente faria A relaciona com, por exemplo, B e com o número 1. Ou o A pode relacionar com o B e o número 2. E assim, ia abrir um negócio gigantesco, né? Então, a gente não usa a árvore de possibilidades nessa situação. Não é viável. Então, aqui a gente usa o princípio fundamental da contagem, que é multiplicar o número de opções que você tem para cada decisão que você precisa tomar. Entendido, pessoal? Muito bem. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. A nossa próxima aula continuaremos a falar sobre isso, sobre os problemas de contagem, tá? Resolvendo mais situações que envolvem esse assunto. Qualquer dúvida que tenha ficado nessa aula de hoje, entre em contato com a prof, perguntem, tirem todas as suas dúvidas e nos vemos na próxima aula.